Bom dia, queridas irmãs. Estamos aqui e hoje daremos início à nossa quinta semana do nosso devocional Mulheres Enraizadas. E o tema geral dessa semana é Nutrindo Suas Raízes. Eu já convido você a ver a sua Bíblia lá em Isaías 51, o verso 3, que vai dizer assim: Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como um jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Amém? O tema de hoje é o jardineiro. Até aqui fizemos diagnósticos, abordamos a respeito de adversidades, feridas e podas. A partir de agora, trataremos mais especificamente do processo de cura das nossas raízes. Nesse tratamento multifacetado, é fundamental pensar como nutrimos a nossa natureza. E aqui entra em cena um personagem muito importante, o jardineiro. Refiro-me ao jardineiro da parábola de Lucas 13, o verso 6 ao 9, que se prontificou a cuidar da árvore infrutífera. Podemos interpretar o que ele disse da seguinte forma: fique tranquila. Não vim para esmagar ainda mais a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que está fumegando. Meu objetivo é expor as raízes e sará-las. Sou o jardineiro que cuida e não desisto de você. Quando alguém decide cortar uma árvore, eu prontamente digo: deixe-me cuidar dela, porque a conheço. Eu estava ali quando ela nasceu. Fiz planos para ela. Quando Adão foi criado no Jardim do Éden, ele recebeu como uma de suas primeiras missões a jardinagem. Gênesis 2, o verso 15. Cristo, por sua vez, sendo o segundo Adão, veio ao mundo para desfazer a obra do primeiro e restabelecer a ordem e acesso no jardim, perdido pela desobediência de Adão. Jesus é o jardineiro, aquele que nunca desiste das árvores. É o que Charles Spurgeon, renomado pregador inglês, confirma em um dos seus sermões. Ele disse o seguinte: se formos apoiados por um tipo, nosso Senhor toma o nome de segundo Adão. E o primeiro Adão era um jardineiro. Moisés nos diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem em seu melhor estado não deveria viver neste mundo, em um paraíso de luxo preguiçoso, mas em um jardim de esforço recompensado. Veja a igreja, é o Éden de Cristo, regada pelo rio da vida e tão fértil que todo tipo de fruto é trazido para Deus. E ele, nosso segundo Adão, anda em seu Éden espiritual, para o cultivar e guardar, e dessa forma, por meio de um tipo, vemos que estamos certos em supor se ele é o jardineiro. Assim também Salomão pensou a respeito dele quando descreveu o noivo real indo com sua esposa para o jardim, quando as flores apareciam na terra e a figueira apresentava seus figos. Ele foi com sua amada para o retiro dos jardins, dizendo: apanha-me as raposinhas que devastam os vinheiros, porque as nossas vinhas estão em flor. Nem a natureza, nem a escritura
nem tipos nem cânticos nos proíbem de pensar em nosso agradável Senhor Jesus, como alguém que se importa com as flores e frutos da igreja. Jesus é o jardineiro de nossas almas, aquele que deseja investir em nós. E assim, como o jardineiro da parábola fez uma proposta ao dono da vinha para não desistir da figueira, Cristo insiste em mim e em você, pois sabe que com o tratamento adequado voltaremos a frutificar. Agora mesmo, enquanto você lê este livro, Jesus segura uma pá na mão e, como o jardineiro de Lucas 13 diz, não tenha medo. Não vou expor as suas raízes a fim de envergonhá-la. Não vou feri-la, só estou aqui para curá-la, porque nunca desistirei de você. Sou seu amigo, seu jardineiro e seu intercessor, aquele que a ama desde que você não passava de uma semente. A parábola, como você deve ter percebido, termina sem um desfecho. Isso significa que não sabemos se a árvore foi cortada ou se finalmente produziu figos. No entanto, esse mistério parece ter sido intencional. Acredito que a proposta de Jesus é que cada um de nós analise a própria vida e avalie as condições em que está plantada. A decisão está diante de nós hoje. Vamos produzir frutos ou continuarmos estéreis? O jardineiro chegou. Está olhando para você agora. Não tenha medo. Que palavra maravilhosa, né? Que enche o nosso coração de esperança e a convicção de que o jardineiro está cuidando das nossas raízes para que nós possamos ser nutridas, né? E como a autora aqui pergunta, a decisão está diante de você hoje. Você quer produzir frutos ou continuar estéril? Né? Porque a nossa função aqui nessa terra, o nosso propósito é criar frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Porque nós somos as que levamos à luz o bom fruto e o bom perfume do Senhor, né, para as pessoas que estão nesse mundo. E o jardineiro, ele não tem a intenção de nos machucar, não, pelo contrário. Ele tem que mexer na terra, ele tem que limpar as raízes, ele tem que podar, para que o quê? Para que essa árvore ela cresça saudável e dê frutos, né, no seu tempo oportuno. E aqui ela termina dizendo, né, o jardineiro chegou, está olhando para você agora, não tenha medo. E quantas vezes nós temos medo de deixar, né, o jardineiro trabalhar nas nossas vidas, de nos limpar, nos purificar, tirar todo o entulho, aquilo que não serve mais. E quantas vezes a gente tem esse medo, né? Seja por insegurança do que vai acontecer no futuro, seja pela zona de conforto que vai ser deixada para trás, porque também não vai ser confortável, né? Quando ele começar a mexer. E muitas vezes essas coisas nos intimidam e nos dá medo, mas o Senhor não nos deu espírito de medo. A Bíblia trata o medo como um espírito que habita em nós. Mas o Senhor, Ele não deu esse espírito, Ele não colocou esse espírito sobre as nossas vidas. Ele nos deu espírito de ousadia, né? De sermos ousados na sua presença, de sermos ousados para frutificar no reino, para a glória do nome dele, né? Então não precisamos ter medo quando o jardineiro vier para cuidar da gente. Afinal,
Esse jardineiro nos ama desde que nós éramos apenas uma semente. Antes mesmo da gente ser vista pelo mundo, o jardineiro já tinha nos visto. O jardineiro já tinha escolhido uma a uma, né? Para que nós pudéssemos ser árvores frondosas e que dão bons frutos nesse tempo de hoje. Amém? E eu espero que o Senhor tenha falado fortemente ao seu coração, né? E teve uma parte aqui desse texto que me chamou muita atenção. E eu vou reler aqui para vocês, que vai dizer assim: não vim para esmagar ainda mais a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que já está fumegando. Meu objetivo é expor as raízes e sará-las. Sou o jardineiro que cuida e não desiste de você. Olha que bênção, né? Louvado seja o Senhor, porque Ele cuida da gente, porque Ele expõe, né? Não para nos envergonhar, mas Ele expõe aquilo que está dentro, aquilo que não serve mais, para que o quê? Para que Ele possa tratar, né? Em alguns outros devocionais, teve um dia que a gente viu sobre o Deus que Ele faz a ferida e Ele mesmo restaura, né? E Ele restaura e nos cura, né? Nos cura. E muitas vezes vai ser necessário isso. E a questão da ferida, muitas vezes são desertos que a gente vai enfrentar, percas, situações difíceis, mas que vão forjar em nós um caráter igual de Cristo. Vai forjar em nós a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, né? Então, se você está passando por processos, diga ao jardineiro: eis-me aqui, limpa tudo, tira tudo, Senhor, aquilo que não me faz produzir frutos, mas que está me deixando estéril e estagnada, porque não foi para isso que o Senhor me criou. O Senhor me criou para dar frutos e frutos abundantes. Amém? Que o rio do Senhor possa passar na tua vida nessa manhã, na minha vida, limpar e purificar, né? Estamos em processo de santificação. Sabemos que isso é dia após dia, né? E que bom que o jardineiro chegou e não precisamos temer, né? Não precisamos temer, porque Ele nos ama e tudo que Ele quer é cuidar de nós e restaurar as nossas raízes. Amém? Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui mais um dia para mais um devocional. Deus abençoe.